Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal que vai estar assistindo o nosso 14º episódio do Foodcast. Estamos hoje aqui com o Rodrigo Matos, colunista do UOL. Vamos conversar sobre futebol, sobre jornalismo, sobre contabilidade, finanças, economia, tudo que der para conversar hoje aqui, tá? Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu te dou uma palavrinha, 2 minutinhos, 1 minutinho para você falar de você para a gente. Tá bom. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, de volta pertinho da faculdade que eu estudava, que era a Faculdade de Jornalismo. Eu sou jornalista há 26 anos, agora estou calculando aqui meio na cabeça, e desde, 2, 3 anos de carreira, eu comecei a lidar muito com essa área mais de política e economia em geral, quando o futebol brasileiro foi se desenvolvendo muito para essa área, né? Foi se desenvolvendo como negócio, como política sempre teve, mas como negócio. E aí é isso, vamos conversar sobre os assuntos que vocês acharem mais interessantes nessa área. Então, vou deixar o nosso amigo João, que foi que intermediou esse convite, fazer as primeiras perguntas. Fala aí, João, o que você quiser, e a gente vai batendo um papo. Bom, eu quero agradecer a presença do Rodrigo aqui. Foi um prazer. Eu conheci pessoalmente o Rodrigo há algumas semanas, por meio de uma outra pessoa. E, na mesma hora, eu fiz questão de chamá-lo para vir ao nosso podcast, porque eu sou um ouvinte, eu sou um consumidor bastante contumaz dos conteúdos de boa parte da UOL lá, e sobretudo as discussões de finanças no esporte, as discussões que estão mais emergentes, os hot topics, tipo fair play financeiro, tipo estruturação de liga, tipo endividamento de clubes. Eu tenho particularmente um interesse especial, sendo professor do Instituto de Economia, e tenho orientado vários trabalhos na área de reestruturação de clubes de futebol. Acabei de passar por uma defesa agora do Botafogo, que é um modelo diferente, SAF. A gente pode até conversar um pouquinho sobre SAF, já a gente pode começar sobre essa distinção. Como é que você, como jornalista, vê essa nova era das SAFs? Qual é a sua percepção de dentro, de quem acompanha os clubes, que são vários modelos de SAF, né? A gente tem o modelo do Bahia, que é um modelo muito ligado ao grupo City. Você tem um modelo originário do Cruzeiro, que deu errado à primeira vista, aquele movimento do Ronaldo, você precisou de um... então, pois mas deu errado assim. Mas aí a gente tem o modelo do Vasco, esse sim, que eu acho que é um caso bastante significativo. Ou seja, só em um tópico aqui a gente pode abrir uma caixa de Pandora, né? Há muitas SAFs no mundo da SAF. Eu queria começar por aí, se fosse possível, legal, Rodrigo. Olha, nenhum modelo por si só de estruturação econômica que você tem um clube é ruim ou bom. Uhum. Você vai dependendo de como ele é gerido, né? Acho que a legislação da SAF trouxe uma coisa que eu entendo como positiva, de ter a possibilidade de uma injeção de capital novo no Brasil, né, no setor de futebol. Eu acho que ela teve um problema, que também tem a ver com a CBF, de que ela não trouxe alguma espécie de regulação de quem eram essas pessoas que iam vir para investimento nos clubes. E aí você citou alguns casos, eu vou falar especificamente do caso do Vasco. Eu participei bastante ali apurando do que foi o processo, e eu acho que, por exemplo, como jornalista, eu acho que eu cometi falhas naquela época. Uhum. Por quê? O grupo 777 primeiro tentou entrar até no Cruzeiro, né, e depois entrou no Vasco, e eu conversava bastante com a gestão do Vasco na época. Eu acho que eles não fizeram a due diligence e a auditoria que deveriam naquele grupo. E eu, como jornalista, deveria também ter tentado ir mais a fundo, embora a gente tenha pesquisado bastante os clubes, porque se revelou um saco sem fundo, né? E quando a gente começou a falar de 777 e começou a ver que empresa era essa, tinha alguns sinais de alerta, que eram... Eles tinham uma empresa problemática de aviação
em alguns lugares, que dava um monte de problemas financeiros, não pagava funcionário e tal. Tinham o negócio deles nos Estados Unidos era uma coisa de pagar a dívida, comprar a dívida da pessoa, comprar a receita da pessoa. O cara ganha na loteria, mas está quebrado, mas só vai receber uma indenização, em geral, comprar crédito, né? Comprar recebíveis, né? Comprar recebíveis para tentar explorar aquela pessoa que vai comprar recebível. Então, tinha alguns pontos de atenção que apareceram não exatamente na época que o Vasco ia fechar o negócio, como apareceram depois, e que acho que nós, como imprensa, e o próprio Vasco, como clube, deixaram passar. E aí tinha a ver também com 20 anos de clube associativo extremamente mal geridos, e a torcida estava, vamos falar aqui, saco cheio dos dirigentes do Vasco, e estava querendo uma mudança radical, e aí isso gerou esse ambiente para você apressar todo um processo que deveria ter sido feito com mais calma pelo Vasco, mas aqui também estou colocando, nós como imprensa também deveríamos ter tido uma maior fiscalização, talvez, em cima desse caso. Então, esse é um caso extremo de que deu errado muito porque o grupo era um grupo que... Mas eu vou fazer uma observação aqui para você. Eu conheço uma das conselheiras do Vasco. Quando aconteceu esse processo todo de discussão, eu conversei com ela assim, vem cá, você... E o contrato, como é que está? Como é que está essa história? Me conta aí, me fala. Uma pessoa que eu conheço já de muito tempo, e o Seifush nem tinha surgido ainda naquela época. Aí eu falei, me fala. Ela falou assim, não, o contrato só quem sabe é fulano, ciclano, beltrano. Eu falei, mas vem cá, vocês, conselheiros, são responsáveis, vocês estão assinando, apoiando algo que vocês não sabem o que está escrito? Não, a gente não sabe, a gente teve que confiar em alguma pessoa, não me lembro o nome da pessoa. Eles fizeram um grupo pequeno que teve acesso e que eles davam parecer sobre o... Que se tornou depois o CEO da SAF, da 777. Foi essa pessoa. Ele era o CEO do Vasco, né, o Luiz Melo, né? Isso. E aí depois ele se tornou CEO da 777. Isso. E tinha uma discussão dentro do clube do conflito de interesse. Porque ele era flamenguista, isso? Mas, assim, o fato de ser flamenguista, eu acho que era irrelevante. Eu acho que a questão que tinha ali era um conflito de interesse dele ter participado da operação toda. Do negócio. Nem sei, na verdade, se ele era flamenguista. Eu o conheço, mas não sei se ele era flamenguista. Eu ouvi dizer isso, mas eu acho que isso aí é irrelevante. Eu acho que a questão é que ele participou de uma operação que posteriormente ele ganhou um cargo ali dentro. Isso, né? Então você tem um conflito. O quanto que ele estava analisando aquilo de forma detalhada, ou quanto que ele estava colocando o interesse dele na frente, né? Porque acho que essa é uma discussão pertinente. E isso que você está falando do contrato, de fato, teve um conselheiro com quem eu converso, eu acho que ele entrou na justiça para tentar que o contrato fosse revelado antes. E acabou que não foi a tempo, né? Entrou já no momento posterior, e aí já estava uma pressão, a torcida já tinha se criado uma narrativa toda, que aquela era a salvação do Vasco, e já era irreversível o negócio. Então você colocou que a imprensa ou a própria 777, mas eu acho que foi uma responsabilidade completa. O principal é do clube. Não, vamos ser sinceros. Eu deveria, como jornalista, ter investigado mais, mas o clube era o maior interessado em ter feito o processo da forma. Não são todas as pessoas do Vasco, porque teve algumas que questionaram, mas eu acho que o Vasco, como comunidade, acabou aceitando a ideia muito rápido. Mas tem uma crítica que serve aos dois, tanto ao jornalismo como aos responsáveis do clube. Que diante desse senso de urgência, de pressa, a capacidade de escrutínio não foi boa. Então, o escrutínio para os alunos que estão assistindo significa uma investigação minuciosa. É um verbo importante, escrutinar. Isso é papel do jornalismo, isso é papel dos conselheiros do clube. A gente até vai voltar a esse assunto, professora, mais para frente, quando eu for falar, por exemplo, de discussão de liga, de Libra, por exemplo. O pessoal do Flamengo assinou umas coisas lá que talvez tenham passado, no mínimo, por uma questão parecida com essa. Mas... e assim, no meu entendimento, né, olhando de fora, a gente já discutiu isso aqui sobre a estrutura de SAF e tal, que a motivação da criação das SAFs é que ela não é muito saudável. Né? E daí eu queria... Porque, assim, eu me lembro nitidamente que os 4 R's do Atlético Mineiro, eles se emprestaram dinheiro. Mas a motivação da lei ou das SAFs específicas em determinados aqui clubes? Das SAFs, de determinados clubes. Determinados clubes.
que usam aquilo como um aporte de recursos externo apenas para cobrir endividamento, para cobrir a emergência, né? E não para ter um planejamento de crescimento. O que você acha? Isso é até uma questão que eu ia levantar. Se você acredita mesmo que a criação da SAF ela veio com aquela questão de governança, de transparência, ou se você acha que muito mais é para tampar alguns buracos, que nem a Alessandra falou, de financiamento, de endividamento. A gente vive esses ciclos no futebol brasileiro, né? Toda vez os clubes quebram e o governo ou o parlamento, de alguma forma, faz vem resgatá-los e trazer uma legislação ou um programa Profut, que não é, né? Lei Pelé lá atrás, anterior. Todos vieram trazer algum momento. Então, eu acho que tem esse aspecto. Concordo contigo que tem um aspecto de salvação. Inclusive, falava-se, né, quando teve a coisa da SAF, que tinha alguns parlamentares que estavam envolvidos, que o principal foi presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. E ele era mineiro, os 2 clubes mineiros estavam quebrados, né? Eles precisavam de alguma forma. Não estou falando que ele fez a lei por causa disso, mas assim, ele olha para a própria base e vê que tem um problema ali, né? E as leis foram até feitas por 2 advogados muito bons, o Mansur e o Rodrigo de Castro Monteiro, que lidaram com isso. Mas aí você vê que logo os primeiros que se transformaram, os clubes que estavam na pior situação financeira. O Cruzeiro tinha se metido num caso praticamente policial, o Vasco estava há 20 anos enterrado por conta do Eurico, né? Na verdade, se a gente resumir, a crise do Vasco é o Eurico. O Botafogo, que teve gestões lamentáveis no seu associativo também durante anos, eram os 3 piores na época. Então, foram os 3 que se transformaram. Então, corrobora a sua tese de que foi feito de uma certa forma para se salvar. Mas eu acho que tinha uma tese por trás disso que fazia algum sentido, de trazer um pensamento mais de mercado, mais econômico de mercado para dentro do futebol. Um profissionalismo mesmo. Isso. O problema é que nem sempre as motivações da transformação foram por causa disso, em busca disso. Foram, em geral, porque estava quebrado. E no caso do Atlético tem essa transformação que é muito problemático, um conflito de interesse muito maior, porque eles eram gestores, quebraram o clube, com um projeto que era claramente inexequível, e aí depois, quando o clube estava quebrado, falaram assim, então agora só dá para transformar em SAF, e eles mesmos compraram. Puxando essa conversa, para 10 anos atrás, já que a gente citou o Profut é de 2015, certo, Rodrigo? Em 2015, o Flamengo ele fez a lei de responsabilidade fiscal dele e inseriu no estatuto, foi nesse ano, no 2º semestre, e justamente quando ele aderiu ao Profut, mas ele já estava ali no 3º ano de reestruturação. Porque a gente ouve hoje, isso é conversa de torcedor e de clubismo nas redes sobre o fato do Flamengo ter aproveitado um outro momento e que hoje, neste momento, não é possível fazer a mesma coisa que o Flamengo e o Palmeiras fizeram. E eu costumo dizer o seguinte, eu falo isso com base nos trabalhos que eu orientei e que eu li sobre reestruturação do futebol e do Flamengo em particular, que eu orientei pelo menos 6 trabalhos. De fato, o Flamengo ele tem uma vantagem específica do ponto de vista de captação de receitas. Teve um momento histórico ali, que é o momento da mudança e das luvas do novo contrato de televisão ali em 2011, 12, eu não me lembro mais um ano. Dois momentos. Um em 11, 12, isso. E acaba o Clube dos 13. E aí depois em 18... mas aí o contrato que vai entrar em 19, ele é negociado em 2015. Em 15, 16, exatamente. Pois mas eu estava falando mais desse primeiro, que aí realmente houve uma mudança de patamar com a negociação individual. Aí os outros torcedores mais clubistas dizem, mas o Flamengo sempre foi ajudado disso, daquilo. E eu explico para as pessoas o seguinte, eu falei, olha, durante 20 anos o Flamengo tinha muita receita, mas era uma bagunça. E ele tinha, às vezes, menos receita do que poderia ter, até recentemente foi publicado isso, tá? Você pega ali na virada dos anos 2000 para o início dos anos 2010, o Flamengo era a 4ª ou 5ª receita. Não era maior, era a 4ª ou 5ª. Não, ainda tinha o Santos na frente do Flamengo, que o Santos estava numa fase boa ali em 2010, 11, e o Internacional também, porque tinha ganhado muito naquele final. Então o Flamengo era a 4ª ou 5ª receita. De todo modo,
O que eu costumo falar para eles é, naquela ocasião, o Flamengo provavelmente faria uma reestruturação em menos tempo. É natural, porque por causa do tamanho. Então, se ele fez uma reestruturação em 6 meses, em 6 anos, talvez o Botafogo tivesse que fazer em 12. Mas é uma opção do clube, né? Eu não sei, o que você teria a dizer desse cenário hoje? Qual é a sua percepção do ponto de vista jornalístico? Se é viável ou se o pessoal realmente está sucumbindo e só resta a SAF. Por exemplo, estou pensando assim em grandes clubes, tipo o Santos, tipo o próprio Fluminense, que já tem um desenho de possível SAF, tipo o Corinthians e o São Paulo, que não falam sobre isso, mas são grandes clubes também que estão com muitos problemas de endividamento. O argumento de que a recuperação do Flamengo só foi possível pela receita é falso no momento que você olha o Corinthians, por exemplo, que tem um potencial de receita igual. Não sei se é igual, mas a gente pode ter uma discussão aqui, mas não é muito diferente, digamos assim. E viveu o mesmo momento. E, na verdade, ele estava saindo de 2012, 2013, ele era o clube mais rico do país. E tinha uma dívida baixa, porque eu já fiz esse levantamento na época. O que aconteceu? O Corinthians começou a não pagar imposto e se financiar com imposto. Fez uma operação na sua arena que é muito custosa, com juros altíssimos. Foi acumulando dívidas, e teve o mesmo Profut. Todo mundo teve o mesmo Profut. Né? Todo mundo teve o mesmo Profut. E tinha ainda o ato trabalhista. Que era daqui, eram todos os quatro clubes, daqui do Rio. Clubes cariocas. Né? Então, o Corinthians poderia ter feito a mesma coisa. Na verdade, ele partia até do momento mais fácil. E outra questão é que a dívida de 2012 do Flamengo era maior do país. Então, na verdade, ele tinha que virar, era 3 vezes a receita dele. Ele tinha uma receita de 250 milhões e a dívida 750 milhões. O Botafogo, o Vasco, tal, tinham dívidas altas também, que era, em geral, correspondente à receita deles. Então, era uma situação... Teriam mais dificuldade? Provavelmente teriam alguma dificuldade a mais, porque o Flamengo... O principal foi aquele contrato da Adidas, que ele usou as luvas para pagar... Isso. Mas, assim, precisava ter uma medida que você indicasse que você queria pagar. Que era, abriu mão de um jogador caro aqui, que na época foi o Wagner Love, usou o dinheiro que tinha para receber, não para contratar jogador, mas para pagar, fazer um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda, e a mesma coisa que fez o Palmeiras no mesmo... Entrou um dinheiro privado, que era do Paulo Nobre, mas por meio de um FDIC, uma coisa estruturada, em vez de ser como outros presidentes fazem, que põe dinheiro no clube e devolve quando quiser, e aí uma hora ele vai lá e pega, sabe, sei lá qual é o imposto, ele botou lá o imposto já tudo certinho de como ia ser pago, e aí financiou o clube para ele sair do sufoco, e aí, a partir de sair do sufoco, o clube seguiu com as próprias pernas. Então, tinha um momento que tinha esses programas que são, digamos assim, ajudam, como o Profut, mas era para todo mundo. O Corinthians mesmo agora está com a dívida de 2,5 bilhões, ele está negociando com a Procuradoria-Geral da Fazenda uma transação tributária também para ter uma espécie de alongamento da dívida e desconto. A verdade é que o governo sempre faz essas coisas pelos clubes dentro para não deixá-los falir. Então, eu acho que assim, o argumento de que só existiu aquele momento e só o Flamengo podia fazer, na minha visão, é falso. Porque eu acho que qualquer um, dentro do patamar que está, e alguns num patamar parecido, como a gente falou aqui, pode criar um plano seu de recuperação. O Grêmio, as pessoas falam um pouco disso, ele estava numa situação difícil e também saiu graças à entrada de vários empresários lá que não botaram dinheiro no clube. O Gerdau entrou e investiu em know-how de expertise e de gestão. E o Grêmio deu uma virada grande, se tornou um clube extremamente bem gerido, que tinha uma dívida baixa. O problema é que ele permitiu... do futebol, né? Não, mas quando chegou no final da gestão Romildo, ele começa a degringolar. Mas ele fez 2 gestões que o clube estava extremamente saneado e que tinha dinheiro para investir no futebol e estava numa situação... O Atlético Paranaense, dentro do patamar dele, não é devedor de dívida alta há 20 anos. Então, como é que você pode dizer que só se você tiver receita alta, você tem um modelo? Você tem modelos diferentes para cada tamanho de clube de receita.
E o Grêmio caiu para a segunda divisão com superávit. Não, Com superávit. exatamente. Com superávit. Ele estava num momento de financeiro bom Muito bom, quando né? ele caiu. Foi Aquela até- queda, foi aquela bastante queda é estranho. inacreditável. É uma das coisas mais É o estranhas. outlier total de todas as pesquisas. Totalmente estranho. Todas as Coisa pesquisas muito bizarra. possíveis, é o outlier. Mas Foi um alinhamento negativo. aquilo eu acho que não tem a ver com finanças. E aí você vê que... Foi gestão de futebol. aquilo ali. Então, mas é uma gestão de futebol por quê? Porque o Romildo era um presidente muito bom, ele chegou e foi querer um terceiro mandato, induzido por outras pessoas, porque ele tinha feito 2 mandatos muito bons, e quando ele vai fazer o terceiro mandato dele, ele já está no momento que ele não está empenhado como ele estava anteriormente naquele. E aí o mandato dele degringola. Eu me dava muito bem com o Romildo, e quando ele falou que ia fazer o terceiro mandato, eu falei assim, isso deu errado em todos os clubes. Ele estava querendo pro o São Palmeiras Paulo, agora. no São Paulo, o Juvenal faz o terceiro mandato, e o terceiro mandato do Juvenal é o que começa a degringolar a vida do São Paulo. É engraçado, né? Como é que as instituições... Elas precisam de renovação. Instituições importam. Esse é um dos lemas que a gente fala em economia, da economia institucional, é que instituições importam. Instituições são as regras do jogo. Você está querendo alterar a regra do jogo que está institucionalizada, vai dar ruim. E tem essa coisa, a renovação de gestão, por mais que o presidente tenha ido bem em 2 anos, é muito importante, porque gera outros desafios exatamente. E você começa a questionar o que foi feito anteriormente para procurar um crescimento para a lei. Senão ele começa a se estabilizar dentro daqui. Não, já fiz 2 anos bons e acha que vai continuar. O futebol vai mudando muito rápido. Você tem que continuar se desafiando. Sob esse ponto de vista, eu acho que o último ano da equipe do Landim não foi legal. Não Porque, foi. aliás, acho que toda a gestão do Landim não foi muito bem sucedida em termos de gestão do futebol. Aconteceu um milagre lá em 2019, dá certo, e aquilo depois não aconteceu mais. Você percebe que aconteceram os títulos, ok, mas eu acho que esse ano do BAP ele está bem legal e a tendência é ter a parte ascendente da curva em termos de resultado esportivo. Mas a gente ouviu isso em 2019. Exatamente. Também Mas era uma pelo- percepção, né? Que vai ter uma hegemonia e tal. Não sei o quê. Eu discordo. Em 2000, eu acho que eles tiveram alguns pontos positivos na gestão deles. Conseguiram fazer várias contratações, quase todas as contratações caras deles deram certo. Se você Mas olhar... aí o técnico não dava. eles né? erraram em vários pontos, entre eles o técnico. Mas aí a gente pode discutir outra parte. Mas em termos de gestão financeira, de fato, o último ano do Landim não é bom. Porque ele começa a gastar demais, no último semestre especialmente, faz o projeto de estádio muito corrido, de uma forma que esse projeto claramente não estava bem estruturado, tanto que o orçamento não parou de pé, o orçamento que foi colocado no final. Era de 2 bi, virou 4, né? Esse começou em 2 bi, aí depois o BAP falou que era 3, aí agora eles fizeram uma conta que está em 2,5, eu acho, uma coisa assim. Mas o negócio foi tão mal feito, Rodrigo, você vê como é que é uma gestão, né? Que eles estavam tentando colocar a venda de cadeira cativa do futuro estádio no orçamento. E vaquinha. Cara, eles tinham um item que era, tipo assim, contribuição bizarra. de torcedores. Isso aí foi num plano de negócio uma coisa com vaquinha? inacreditável para o que vinha sendo a gestão do Flamengo. Então, a MRV, eles estão com 2 CRIs lá, né, para pagamento do estádio, né? Está em débito, né? Quer dizer, eles estão em débito, estão pagando, eles têm um débito grande relacionado ao estádio, que não, se você olhar a operação financeira do estádio, ele se paga, a gente vai ter que esperar um pouco, mas não são dívidas baratas que eles fizeram para construir. O estádio é o que lá? 2,5, 3 também? A arena do MRV? Como assim 2,5? 2,5 bi? Quanto não foi. É porque teve um problema, isso é uma coisa de você começa a fazer estádio, é que nem obra em casa, né? Começa como eles começa. tiveram uma revisão orçamentária forte, eles dizem, a defesa deles é que foi a prefeitura que impôs um monte de condicionantes de acesso viário e tal, não sei o quê. Bom, mas isso, em tese, está no início da previsão própria. Que aumentou em 200 e poucos milhões. O total deu quanto? 1,5? Olha, eu não tenho isso de cabeça, não, João, aqui, mas assim, eu acho que era 600, 700 milhões, né? Era uma ordem de grandeza bem menor do que essa. E eles tinham a vantagem de que eles são empreiteiros, né? Então, acho que as contratações que eles faziam, eles tinham uma vantagem de ter uma construtora.
voltando aqui, você falou uma coisa interessante antes, né? Em que aí a gente pode entrar na questão do fair play. A gente discutia muito em sala de aula que a CBF ou a FIFA, não sei como seria isso, que muitas questões dentro do futebol brasileiro não dariam certo por conta de ter uma agência reguladora, de ter um órgão que fiscalizasse, por exemplo, o cumprimento de toda essa parte de pagamento das dívidas que não foi feito e tal. Com a questão do fair play, eu li lá na matéria da CBF que eles estão criando uma agência de regulação. Você já está a par disso aí? Essa agência de regulação ela vai funcionar apenas na questão do fair play ou ela vai entrar em toda essa estrutura do futebol brasileiro? Como é que você... Não, ela é só para a parte de fair play. Como que vai funcionar, que eles explicaram, né? Vai ter um grupo de pessoas, economistas, contadores, pessoas especializadas em contabilidade, enfim, 5, 6 pessoas, pelo que me disseram, e que vão fiscalizar se estão sendo cumpridos os itens. Como que vai ser isso? Vai ter planilhas atrás de planilha. Então, por exemplo, pagamento de jogador. Aí vai ter um sistema específico que o clube vendedor e o comprador vão ter que dizer, eu me comprometi aqui a pagar de tal forma para o fulano com os pagamentos X, Y, Z em tais e tais prazos. E cada vez que der o prazo, ele vai ter que subir o boleto e mandar aqui, eu transferi o dinheiro para o cara. No dia que não tiver, o outro vai virar e falar assim, não chegou a transferência aqui. E aí eles vão pedir uma explicação para o clube, assim, escuta, por que não subiu aqui o documento comprovante de pagamento? E aí ele já vai estar começando a ser em débito, né, você, além disso, vai ter uma fiscalização de 3 em 3 meses para todas as contas, que são tributos, pagamentos para atletas, e esse que já vai ser meio online de pagamentos para outros atletas. Como que vai ser isso? O clube vai ter que declarar que está em dia. Aí você vai falar assim, o cara não vai estar em dia, mas vai dizer que está em dia, né? Autodeclaração. Autodeclaração. Só que o dirigente é punível se ele mentir. Aí a pessoa pode comprovar ou não, está dizendo que me pagou, mas não pagou. Exatamente, ele é punível. Tem uma regulação que ele responde por falsa declaração. Então, se ele subir um negócio dizendo que está tudo regular e depois ficar comprovado que ele não está regular, ele vai responder dentro da legislação do sistema de regulação, ele vai responder por uma possível punição na física dele. Ele pode ficar até impedido de ser dirigente. Então, a fiscalização vai ser assim, começa agora com esses 2 itens, né? Dívidas novas, ou seja, você contratou agora, que deveria ser o básico, né? Contratou em janeiro, você tem que estar em dia com os pagamentos que você está previsto, e a partir de novembro, as dívidas passadas. Vai ter que pagar todas as dívidas passadas até novembro, não é isso? Não é isso. É tipo, eu parcelei uma dívida, eu tenho que pagar as parcelas dessa dívida. Sim. Ok, então sobre isso, por exemplo, a impressão que eu tenho, eu posso estar enganado, é que eu acho que essa discussão já consolidada hoje, de, por exemplo, transfer ban, ela, no fundo, a gente tem mecanismos de burlar esse negócio, isso, enfim, eu não consigo sentir tanta firmeza como um elemento punitivo por descumprimento de certas regras. No conjunto de propostas de fair play financeiro, a questão da punição, você tem alguma coisa a trazer para a gente, já que você estudou o assunto, você esteve lá na CBF, como é que seria isso? Eu sei que seria gradativo, né? Eles publicaram essa semana já o regulamento de fato. Regulamento. Eu ainda nem tive tempo de ler completamente, mas são os princípios dele. Uhum. As punições começam, advertência, coisas leves, aí transfer ban é uma. Ok. O Corinthians está... Tá, em transfer ban, o Inter também... Ontem eu estava falando lá com o diretor do Corinthians, ele está meio desesperado, porque ele não pode contratar ninguém, né? Durante... o Inter já conseguiu levantar. Já levantou? Já, porque eu até encontrei o presidente do Inter, ele falou assim, que disse que o clube para quem ele pagou não tinha uma comunicação do jurídico com o financeiro, então o financeiro recebeu, mas não avisou o jurídico, e o jurídico processou ele do mesmo jeito. Só que, ao mesmo tempo, ele admitiu para mim, falando assim,
mas a gente está usando toda a pista do avião, é a expressão que ele Claro, usa. pô. Assim, o que é toda a pista do avião? Um Ele limite tem a aqui. dívida para pagar aqui, ele paga aqui. É isso. Então ele fala assim, ele vai esticando tudo até a corda, até o final, quando chegar lá no último dia. Mas é justo, é justo, é. Eu sei, mas assim, ele já está esticando todo o negócio Sim, do avião sim. de um negócio que já estava sob o risco de punição, não é Isso é o que eu o chamo de negócio original. comportamento oportunista. Em Então, e economia é ele muito estava normal. falando, e é um cara bem honesto ali, o Barcelos, né? É tipo assim, que todos os clubes fazem isso. Eles Sim, utilizam até sim. a pista, Até o talo. menos esses que estão mais organizados. Estruturados. Mas aí, então eu acho que o transfer ban, ele é uma punição, eu discordo de você nessa, João. É? Ele é bem Você acha duro, que é bem é duro? duro. com os Quer clubes. dizer que o Corinthians está uns 7 meses. Ele está só- 7 meses, não, mas eu acho que 3, 4 meses já. Mas tá, então ele está com problemas. Está com problemas. Inclusive. É interessante, você está me fazendo mudar E um o pouco Grêmio de tá com perspectiva. transfer ban nesse momento também. É. São os dois dos grandes. É, o do clubes Inter aí. eu tinha sabido esses dias, mas você falou que já Entrou levantou e por voltou. causa Mas disso. tem um monte de clube que está assim. O São Paulo Ah. também teve 2 vezes esse ano, era assim, transfer ban, passava 2 dias, ele liberava. Porque Exato. ele usa toda a pista do avião. Ah, e aí, ok, faz chega na hora, sentido. ele paga na última hora. Então lá, é isso, dá para ter um TCC sobre comportamento oportunístico nos clubes de futebol. Vou sugerir isso como um tema. Provavelmente os juros já estejam negociados Exato. e aí ele só vai trabalhar no... Ele não tem Na um margem de incentivo, tempo. Mas essas dívidas são caras, viu? Porque o advogado lá na Suíça é caro. São caros. E você paga em franco suíço, que é mais caro que o dólar e que o euro. Será que vale a pena esticar tanta corda? Aí é que tá. Tem que botar. Botar na ponta do Economicamente, lápis. tenho quase certeza que não. Que coisa, cara. Mas assim, tem uma vantagem. Aham. Os juros são juros europeus. Não são juros brasileiros. Então é melhor você dever. Então, aí já é um argumento a tese de econômico. vocês pode ser que se comprove. eu- Eu acho que o juro, eu estou falando aqui de cabeça, mas eu acho que é 5% ao ano. Até menos, eu acho, cara. É capaz de os ser juros lá que eles menos. colocam, eu sei que eu já vi várias decisões, mas eu acho que era 5% ao ano. Se a Não gente dá pra botar os comparar, nossos não dá 15 pra aqui, comparar. Você vai pegar empréstimo no banco para Sem pagar dúvida, de 5%. Interessante isso, cara. Muito bom. E aí, mais algum aspecto interessante que você acha desse fair play financeiro? Porque ele pode também, é uma ferramenta que tem muita gente falando, eu ouvi a Leila falando disso, se os clubes, se o fair play não acontecer, daqui a pouco o Flamengo está sozinho e não vai ter mais campeonato para ninguém. Eu acho que o Palmeiras também estaria ali, né? Assim, porque o objetivo dele não é restringir o investimento de quem está saudável. O objetivo é restringir o investimento de quem precisa estar saudável. Então, a primeira medida é essa das dívidas, a segunda você vai buscar que os clubes tenham equilíbrio no sentido de resultado no azul, né? Operar no azul, sendo que ele tem um prazo de monitoramento, se ele se ele fechar no vermelho, ele é monitorado durante 3 anos. Fica a CBF dizendo ali, ele tem que fazer 30 milhões no máximo de déficit durante 3 anos. E aí, depois, o último item é o item da dívida de curto prazo, que é para tentar acabar com esse negócio da pista do avião, que é você ter um clube saudável de caixa. Né? Um clube que você, no final das contas, ele tenha... Porque hoje em dia tem dívida de curto prazo, dívida de 1 ano, que é 2,5 vezes a receita do cara. Então o cara vai ter uma receita de 1 bilhão naquele ano. Tô falando no clube rico, né? Hoje só tem 3 no Brasil que é acima de 1 bilhão. Mas digamos que ele vai ter 1 bilhão. Aí a dívida de curto prazo dele é 2,5 bilhões. Que empresa que opera desse jeito? Não tem como. Microeconomicamente é inviável isso. Só no futebol associativo brasileiro, e agora na SAF, que a SAF também está degenerada, né? O objetivo final é virar 0,45. A dívida de curto prazo só vai ser no máximo de 0,45 a receita do ano. Né? Então, o cara que tem 1 bilhão, 450 milhões, ele pode dever na conta. Que a longo prazo isso vai ter um caminho, um resultado? Olha, eu vi várias tentativas de fair play falharem e várias tentativas de governamentais falharem. Mas é a primeira vez que eu vejo entrar uma regulação que é feita de forma privada pela CBF, que tem uma possibilidade de punição muito maior do que o Estado brasileiro em relação aos clubes, e que ela estabelece digamos assim, um timeline de que um cronograma de que a partir daqui vai valer isso e tal. Se isso não se confirmar, ela vai ser cobrada por isso.
Porque, que nem você falou, quando a gente está falando de governo, sempre acaba que, de um jeito ou de outro, o governo abraça no final. Ele tenta resolver o problema. E é difícil punir. Né? O governo tem uma dificuldade de punir devedores. Né? Ele entra na justiça, o cara enrola na justiça durante anos, aí vem um programa de refinanciamento fiscal e aí ele joga tudo. Ele já fica esperando o perdão futuro. Né? Esse caso é uma regulação privada e que também vai ter uma autorregulação dos próprios clubes, porque o cara que está competindo com ele vai virar e falar assim, escuta, ele está descumprindo aqui. E aí, você não vai punir? Até por causa desse ponto, eu queria que você elaborasse um pouquinho mais, porque foi até um comentário do Landim, que é muito criticado pelos botafoguenses, depois do 4-1 do ano passado, que o Botafogo ganhou do Flamengo, ele falou, essa é a era da SAF sem regulação. Vamos tentar pegar essa questão desse comentário do Landim, a parte substantiva do comentário. De fato, não dá para discutir a era atual do futebol brasileiro, com uma lei que foi desenhada em 2021, sem ter um mínimo de ordem na casa. E a impressão que eu tenho é que a gente ainda precisa além de um bom desenho de fair play financeiro, a gente precisa ter um desenho geral que estabeleça os limites. Por exemplo, o grupo do Textor tem feito operações muito estranhas. Aí eu queria que até a Alessandra falasse um pouquinho mais, porque ela já estudou um pouco o assunto, mas eu não faço a menor ideia, eu também não tenho interesse em me aprofundar nos dados do Botafogo, embora tenha orientado hoje um TCC sobre o Botafogo, que parou em 2023, mas o que vem depois de 2023 do Botafogo é um negócio bizarro. Sobretudo 25 em particular, mas 24 já foi estranho, 25 foi muito estranho. Então, se você continua esse processo sem algum tipo de freio que eu estou falando é um freio legal, um marco normativo, uma coisa que diga, olha, isso aqui pode ser feito, isso aqui não pode ser feito. Essas operações, de quem é o jogador A, B ou C? Mas é um multigrupo aqui, mas como é que você regula isso? Sem ferir o espírito esportivo aqui da coisa, da competição e tudo mais. Então, não sei se a Alessandra pode elaborar melhor essa questão, mas isso é uma coisa que me angustia. Dentro da contabilidade, a gente chama isso de transações entre partes relacionadas. Normalmente, essas transações elas têm critérios fiscais rígidos, né? Que é a questão, principalmente, do preço, que a gente chama de preço de transferência. As transações do Botafogo com o Lyon, do Botafogo com pessoas que são relacionadas àquela Norton Forest também, que acaba tendo uma questão ética envolvida. Crystal Palace, o outro grupo Crystal Palace, que ele já vendeu. Né? Que ele já vendeu. Essas transações, elas têm a prerrogativa seria que, pelo menos, o preço de transferência fosse equivalente a uma transação natural, uma transação normal, entre partes não relacionadas, ou seja, entre clubes que não têm nenhuma participação, não tem a questão ética envolvida e tal. Então, no caso do Botafogo, por exemplo, desde sempre, eu acho pior ainda. Você já entrou no site da Eagle? Já olhou o site da Eagle? Todas as transações, compras e vendas de jogadores, os ativos, o ativo intangível está na holding. Holding, na característica da configuração jurídica de uma holding, ela tem participações em outras entidades. Ela não adquire ativos intangíveis para renegociar depois. Então, até a própria estrutura da Eagle, tanto que ele foi retirado do conselho lá, ele foi afastado, essas transações são irregulares, dentro do que é uma estrutura de uma holding. Então, assim, como é que você, diante desse contexto não do Botafogo, mas da SAF do Botafogo, da questão do fair play, porque vai ser importante. Cinzenta, né? Muito cinzento isso. E dessas transações, porque elas são extremamente antiéticas, como foi a do Cuiabano também, que foi terrível. O cara é vendido num dia, vai lá, assina o contrato e volta no outro dia emprestado. Isso tem um impacto também no ativo, no registro dessa transação, tanto no Botafogo quanto no Norton Forest, tanto na Eagle, porque ele era da Eagle. Então, as grandes aquisições e vendas de transações de ativos intangíveis da Eagle
estão registradas no balanço da holding. Entendeu? Então, fica para nós que queremos entender, né, como é que se dá essas transações, fica inviável, né? Assim, Alessandra, vamos começar. Multiclubes tem um problema de regulação que não é só do Brasil, é mundial. A UEFA e a FIFA não têm hoje isso que você está falando de uma questão de regulação de transferências de jogadores para você entender se elas estão sendo feitas por valores justos e se elas tratam de questões esportivas, porque transação de jogador de futebol, o objetivo dela é você vende um ativo, no caso um jogador de futebol, para ser aproveitado esportivamente. A gente pode ir lá atrás, teve uma, não sei se vocês lembram, mas teve uma venda de um jogador na Itália, que era Lentini, eu acho, que foi a maior da história na época, era 53 milhões de euros, e todo mundo sabia que aquele jogador não valia aquilo ali, entre dois clubes italianos. Até o Papa, na época, se manifestou. Aí, assim, por que aquele jogador tinha sido vendido? Tinha várias teorias na Itália sobre aquilo ali. Mas o fato é que provável que aquilo ali não tinha um motivo esportivo. Então, é disso que a gente está tratando. No caso do Botafogo, a França percebeu que tinha uma lacuna, que o Botafogo estava sendo usado para burlar o sistema de fair play francês. E eles começaram a criar sistemas lá, porque os outros clubes franceses falaram, isso aqui não dá. Como é que você traz um jogador por... o Lyon está sendo proibido de contratar, e aí chega um jogador emprestado de graça para o Lyon, por um outro clube. Então, tem dentro do fair play da CBF, começa a ter uma questão de valor justo sobre transações de jogadores. Mas para que quando tiver estrutura multiclubes. Isso ainda não existe. A UEFA estava começando a trabalhar isso. Ela começa a falar, porque tem algumas legislações da UEFA, começa a falar em fair value, né, de algum cálculo, e de como você vai fazer um cálculo de... Porque senão, e aí não estou falando que é o caso do Botafogo ou do outro, assim, o futebol pode virar uma grande lavanderia. Tipo, Exato, esse era o meu ponto. Ele pode, uma coisa, virar uma grande lavanderia, e outro, ele pode virar uma coisa de alavancagem infinita. Isso. E qual o problema da alavancagem? Isso sim, que a gente dá para dizer que aconteceu no Botafogo. Eles se alavancaram, gastaram muito mais dinheiro do que eles tinham como receita. O que ele causa dentro do ambiente dele de futebol? Ele está competindo com outros clubes. A partir do momento que esse alavanca e gasta um dinheiro que ele não tem, ele obriga o seu concorrente a fazer o parecido para poder concorrer com ele. E aí quebra todo mundo junto. De certa maneira, foi o comentário do Landim, que você está me respondendo aqui de uma outra maneira, mas ele tinha um ponto substantivo. É uma concorrência desleal, cara. O que ele estava pontuando. Exatamente isso. Isso aí, se o sistema de fair play funcionar, da CBF, não vai ser possível. Porque se você tem um dos itens você vai ter o gasto com futebol limitado a um percentual da receita, que é 70%, né? Então, esse gasto tem umas partes que não entram, que é investimento em divisão de base, feminino, infraestrutura, que eu acho até que é correto, porque senão você pode deixar que os caras, a primeira coisa que eles iam cortar era o time feminino. Não faz sentido. Se entrasse nesse sentido. Mas aí você criar essa limitação, você vai impedir que o clube tenha um investimento assim como o outro caso, que é o da recuperação judicial, que você tem alguma limitação para quem está em recuperação judicial. É o caso, por exemplo, do Vasco agora, só que não vai ser aplicado ao Vasco, porque o Vasco já entrou em recuperação judicial e a regulação não retroage. Mas a partir de agora você não vai poder aumentar os seus gastos a partir do momento que você entra em recuperação, senão você está concorrendo com outro clube. Você entra em recuperação, joga suas dívidas todas para deságio 90% e vou pagar em 8, 9 anos e beleza, vou contratar o Messi. Não faz sentido. Nessas discussões da Europa, sobretudo, não se inclui o tema de salary cap, não, que é uma coisa mais americana. Não, né? Aí não, né? Nunca vi em nenhum lugar. A única coisa que foi levantado já pelo Bayern de Munique, que é o clube... Assim, o futebol alemão é o grande exemplo de responsabilidade dentro de crescimento e inclusive de participação dos torcedores, de forma democrática dentro dos clubes. Ele é o case que, se o Brasil fosse seguir alguma coisa, eu gostaria que fosse o alemão, né? Porque o inglês é a liga dos... Vem aqui se você tiver dinheiro, beleza, entra aqui, pode fazer o que você quiser. E os alemães não, eles são muito restritivos do que eles querem para a liga deles. E aí o Bayern de Munique, que é o maior representante
do futebol alemão, o presidente, o Rummenigge, já manifestou várias vezes. Ele falou assim, ó, escuta, agentes, vocês querem que todo mundo receba em dia, pedem um aumento a cada dia, a cada semestre, cada renovação, vocês querem um aumento de 100% no salário, e sendo que as receitas de TV e de patrocínio não crescem, a conta não fecha. E outra coisa, ele falou isso no contexto do Mundial de Clubes, que os jogadores estavam reclamando que iam perder férias e o tempo, porque né? eles queriam jogar menos. Ele falou, tem que jogar, pô. Tem que jogar para ganhar dinheiro, pô. Se você me pede... Sabe, é que nem eu chegar numa empresa e pedir sempre, eu chegar para o meu empregador e falar assim, eu quero 100% de aumento de salário. Ah, tá, mas você vai produzir alguma coisa a mais? Não é a mesma coisa que eu produzi anteriormente. Tipo assim, a não ser que você esteja demonstrando já que você está produzindo muito mais, não faz muito sentido, né? Então, o futebol tem um problema, eu não acho que a regulação deveria ser por salary cap, acho que a natureza do futebol é completamente diferente dos esportes americanos. Ok. Inclusive, nem dá para dizer que os esportes americanos, necessariamente com esse salary cap, eles produziram salários mais modestos, né? Não. Eles são até maiores. O que eles produzem, de alguma forma, é um equilíbrio na liga ali, porque todo mundo é meio sócio. Né? Nesse sentido, a MLS, por exemplo, é um exemplo que não tem em nenhum lugar do mundo. Eles são todos sócios. Né? Eles são como se fosse uma empresa com uma holding com várias empresas. Você acha que isso é aplicável no Brasil ou no futebol europeu? Nem dá, porque não dá para misturar associativo. Não dá que o Flamengo sejam sócios da mesma empresa e que o Corinthians e o Palmeiras são muito diferentes. Eu acho que, inclusive, porque no nosso caso são clubes, instituições culturais muito fortes dentro do país. O caso deles são empresas. Então, assim, o Inter Miami, se o Inter Miami sumir, não vai ter a sociedade americana, não vai ter ninguém protestando, entendeu? Se o Flamengo sumir, se o Vasco sumir, vai ser uma coisa que assim, vai ter milhões de pessoas revoltadas na rua, vai afetar a vida de um monte de gente. Então não é o mesmo, não dá para você ter uma comparação, não dá para você ter uma comparação do tipo de instituição. Então eu acho que nesse caso o salary cap não se aplica, mas que tem que encontrar alguma forma de regulação nos custos de futebol, e aí, nesse caso, o fair play é um caminho, né, que você limite dentro do que você pode conseguir de receita, eu acho que sim. Porque, de alguma maneira, tenta estabilizar o endividamento, é isso, para isso que serve, olha, tá aqui, ó, você pode gastar até tanto e tudo mais. E leve a sério, né, não fique achando que aos 45 do segundo tempo vai pintar alguma coisa para... por aí. Se não tiver punição, não vai funcionar. Eles sabem disso, né? A CBF sabe disso nesse momento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se você observou isso já. Existem as normas internacionais de contabilidade e uma delas, que vai entrar em vigor em 2027, vai mudar a estrutura da demonstração de resultado. Né? Eu sempre falo com os meus alunos em sala de aula que um torcedor normal ele nunca se preocupa com o resultado que está ali naquele balanço. A única coisa que ele quer saber se vai ganhar receita, ele quer saber da receita. Ganhou tanto, ganha quanto, vai ganhar quanto, né? E não é nem a receita líquida. Não, né? Ele só quer saber a receita bruta, né? O que vem abaixo. O fato de pagar imposto. Nada disso não interessa. Então, o que vai acontecer vai ser uma reestruturação dessa receita, e provavelmente, com certeza, todos os clubes brasileiros vão ter que se adequar a essa mudança, porque existe uma norma no Conselho que diz que as entidades desportivas, elas seguem, podem ser SAFs ou podem ser entidades associativas, elas seguem o padrão internacional, das normas internacionais de contabilidade. Perfeito. E aí nós temos o indicador que vai ser muito utilizado entre as empresas, de uma forma geral, é o lucro operacional, que é o EBIT que a gente chama, né? E as empresas vão ter que cuidar um pouquinho desse EBIT ajustado, não fazer tantas coisas para ajustar esse lucro operacional, tá? E os clubes, né? A gente sabe que existem as receitas recorrentes, as receitas não recorrentes, que seriam, e existe uma briga para que algumas receitas sejam incorporadas às receitas recorrentes. Uma delas é
são as receitas que são oriundas de vendas de atletas de base. Se são receitas de vendas de jogadores de base. O cara... Me parece que faz muito sentido botar como receita recorrente venda de... mas o Palmeiras... que é extraordinário. Mas o Palmeiras... eu estive num evento, eu não estava também. Quase que eu bati no cara. Porque o contador principal lá do Palmeiras, ele falou, não, isso aqui para nós é uma atividade operacional, a gente monta o atleta, a gente cuida do atleta. É quase certeza que ele tem de que aquilo vai existir. Pois é. Mas ele não pode orçar isso, se depende de terceiro. Né? E a venda pode acontecer, uma venda de 5 mil euros, mas pode acontecer uma de 30 milhões de euros, que são raríssimas, né? Também não são todas, né? Da base que vão virar algum jogador. O mercado é totalmente volátil. Né? E aí, como é que você enxerga, não só a questão operacional, não, mas você entende que essa parte do negócio, futebol, que o Bandeira não concorda que seja só negócio, ele acha que é uma função social também, existe toda uma estrutura social envolvida no futebol. Você entende que alguns clubes sejam dependentes desse tipo de receita e eles poderiam fazer esse tipo de reconhecimento, ou você realmente acha que ela não tem que ser tratada como uma receita recorrente? O futebol brasileiro sempre foi dependente da receita de venda de jogador. Eu não sou contador, vocês entendem disso muito mais do que eu. Estou falando aqui sobre pensamento lógico. Não consigo entender como possa ser considerado como receita recorrente uma venda de jogador que é absolutamente submetida a regras de mercado que o clube não tem controle. O que eu acho que você pode estabelecer um modelo de negócio que a receita de venda de jogador seja central, digamos assim. Pode até, esse modelo é possível. O Atlético Paranaense, por exemplo, tem um modelo assim, e que funciona e que ele é sustentável. Né? Ele faz de forma... Mas ele não pode considerar como recorrente. E se você for pensar, por exemplo, no que fez o Atlético Paranaense nesses anos todos, 30 anos que ele está lá, ele vende jogadores muito bem, os forma, e é por isso que ele gera caixa para vários... Mas o gasto dele, que ele tem como fixo, ele sempre mantém dentro do que está a receita recorrente de fato dele. Ele considera ali como extraordinário as vendas, e aí ele usa para investimento, e ele reserva, às vezes, um pouco para aumentar um investimento, por exemplo, em folha, que aí é um gasto recorrente, para um ano sequente, mas se a venda for muito maior. Mas ele nunca trabalha contando que aquela venda vai existir de qualquer jeito. Não entra no orçamento, então? Não, em todos entra um orçamento. Previsão de venda da base está prevista no orçamento de todos os clubes. O Flamengo faz isso. De todos os clubes. A questão é quanto que você vai colocar. Exatamente. Mas só na previsão orçamentária, só isso. Tem clube que coloca ali, sabe, um clube hoje desses grandes, botar 100 milhões de venda agora, tá ok. Vai vender tranquilamente. Provável, a não ser que seja um ano muito ruim, ele vai vender. Agora, se ele começar a botar 200, 300 para fazer, que é o que a gente vai voltar na conta do Estádio Flamengo, assim. O problema é quando os caras começam a fazer a conta de chegada. Né? Eles falam assim, quanto que eu preciso botar aqui para ter esse orçamento aqui? E aí ele faz uma folha salarial contando que ele vai vender 300 milhões. Isso aí não... Então, pois é, esse problema apontado por ela, no fundo, em economia a gente também tem esse dilema, não é só em contábeis não, que é a distinção entre fluxo e estoque. Porque, no fundo, o que é um jogador da base? Até porque muitos deles já têm um contrato ali, eles têm um contrato com uma multa, tudo bonitinho. Então, ele é um ativo do clube. Eles só podem, a norma... A partir do momento que ele assina um contrato... Um pré-contrato, exato. Mas qual o valor que vai ser colocado? Não, pois mas ele assina um pré-contrato, já tem um aumento salarial e já tem uma multa nesse contrato. Mas não é tratado como ativo intangível. Então, aí é que tá. Mas aí seria digamos assim, sendo um ativo aí, seria a discussão do estoque. Você colocar a questão de uma receita recorrente, você está contando com aquele fluxo naquele ano. E você não tem como mensurar isso. Isso é até o ponto. É muito difícil. Fazer essa compatibilização é um problema de fluxo de estoque aí que é muito difícil de ser feito. Até porque a gente está falando também de seres humanos, jogadores. Eles podem se lesionar. Exato, e aí naquele ano não vai vender. Você vai ter todo um custo, um gasto, enfim...
Então a gente tem que tratar disso também, a gente não pode considerar tudo. Eu não vejo lógica. Agora, que eu me lembre, assim, os contratos até são registrados no ativo intangível, não? Não. Os contratos dos jogadores que eles contratam, eles Os jogadores que compram. Sim, de compra. De isso, compra. é isso Da que eu tô falando. base E aí ele que- vai amortizando depois, conforme o contrato vai acabando. É isso. Isso. O que ele não põe é a base. base, né? é A base, exatamente. Agora, por exemplo, no Flamengo, por exemplo, alguns jogadores vieram a custo zero, que vieram sem passe, né? Danilo, Não, Alexandro. tiveram custo. A luvas que. Mas a luva não entra no ativo No ativo intangível. intangível. Não, Ela não. vai para Verdade. despesa Porque ela não direta. pode- Vai entrar no fluxo corrente de despesa. Bom, tem um ponto que eu acho que você vem trabalhando nos últimos meses, que também deu muita audiência lá, eu assisti, eu fui um grande consumidor dos debates, sobretudo sobre a Liga. A Liga do Futebol Brasileiro, se discutiu muito a Libra, em particular, por causa do Flamengo e os problemas com o Palmeiras e os outros clubes, e a LFU. Eu queria que você elaborasse para a gente aqui um pouquinho sobre a sua percepção de futuro da Liga Brasileira. Com a tua percepção, você acha que uma liga unificada nos próximos anos é algo viável? Quando encerrar, por exemplo, o contrato da Libra, que se eu não estou enganado é 29, né? O contrato associado lá da venda de direitos. Você acredita que há alguma possibilidade de unificação e a questão, por exemplo, dos direitos internacionais, que são uma questão que ainda está muito em aberto, não está resolvido? Como é que você poderia falar para a gente, compartilhar com a gente essa sua experiência sobre a Liga no Brasil? Olha, possibilidade de você ter uma liga unificada existe. Né? Já no meio do ano foi feito até um MOU, né? Um memorando de entendimentos, que teoricamente era para todos os clubes. Mas aí ele já tinha, por exemplo, um problema na minha visão, que ele colocava todos os ativos ali e você não discutia o produto. Você discutia como que aqueles ativos iam ser negociados, por quem, mas você não discutia como que você ia desenvolver aquele produto para ele valer mais do que hoje. Porque, assim, não faz sentido, na minha visão, você construir uma liga se não for para você aumentar o valor do que tem hoje. Para ser a mesma coisa que tem hoje, continua aí, cada um fazendo do jeito, junto em grupo de 5, junto em grupo de 1. Então, o que você vai fazer para gerar mais valor do que tem hoje? Você precisa melhorar o produto. Não existe você pegar o mesmo produto, empacotar diferente e falar assim, olha, isso aqui era um Danone, mas agora é um Danone Plus. Mas é o mesmo negócio. Alguém vai se convencer que está comprando que aquilo que vai pagar mais para aquilo ali? Não, agora como é um Danone Plus, eu vou pagar R$6,5 em vez de 4. Não. E como que você aumenta o valor da Liga Brasileira? Clubes mais estruturados, como foi feito, talvez, se entrar em vigor o Fair Play, né, que eles consigam ter uma maior capacidade de investimento por estarem mais saudáveis, e que isso agora deve ter uma queda de investimento, e se você passar 2, 3 anos e depois eles estiverem arrumados no mundo ideal, aí sim você teria uma subida. Esse é um ponto. Gramado melhor, você ter um campo melhor, arbitragem é melhor, não ter o jogo fluir mais. Bota melhor. Eu não estou nem falando só necessariamente de erros, mas assim, a gente fala de erro muito que a gente foca mais. Mas um árbitro que segura muito o jogo, ele prejudica muito o jogo, o espetáculo. Sim. Então o que você apresenta lá para fora é uma coisa pior. O calendário que teve uma melhoria boa, mas que ainda pode ser mais racional, porque você vai ter o jogador mais descansado e melhores jogos. Aí, se você juntar essas 4 coisas, e aí você embalar isso melhor, com horários que façam sentido. Com os estádios são coisas que a gente já tem, torcida a gente já tem. O público hoje do brasileiro é quase 30 mil. E muitas vezes até bom futebol a gente tem. Exatamente, mas a gente tem momentos mais esparsos, porque todos esses fatores influenciam de forma negativa. Então, se você conseguir fazer todos esses itens, desenvolver todos esses itens, que vai ter várias coisas diferentes, aí você vai ver a segunda coisa que como que a gente vai comercializar isso aqui da melhor forma? Para fora e para dentro. Né? Isso até foi feito, mais ou menos, pela Liga Forte União, a gente pode dizer. Eles empacotaram melhor, só que eles não trabalharam no outro ponto, que é melhorar a liga. Então, precisa melhorar isso. O que eu acho que é o problema? Por exemplo, esse negócio da Liga Forte União, que eles venderam
Uns 50 de anos. 10 a 20% dos direitos deles, os clubes que estão lá, por 50 anos. Então, assim, é um negócio que você não aumentou. É a mesma coisa que você pegar uma empresa, uma startup, que pode valer um valor significativo no futuro, e já de cara vender 10%, 20% dela. Só que em vez de você gastar nisso investimento na própria empresa, você gasta em dia a dia em operação. E aí, quando acaba aqueles 10%, você tem 10% e 20% a menos no negócio. Então, isso aí, para mim, não faz o menor sentido do seu ponto de vista de desenvolvimento de produto. E outra, entregou na mão de terceiros a negociação dos principais direitos que eles têm. Não acho que isso dificulta para juntar com os outros 9 clubes que têm na sua mão o poder completo da sua negociação. Então, esse, para mim, é um dificultador, esse modelo que foi feito na Liga Forte União. Você acha que o memorando, apesar de ser uma ótima carta de intenções, por conta dessas divergências... Eu acho que ele entrega muita coisa sem ter uma governança de como que seria uma liga. Primeiro você tem que organizar como que vai ser a liga, depois você pensa nos direitos. Eu acho que é isso que tinha que ser feito. Eles só pensaram nos direitos... E continuam só pensando nos direitos. Tanto que a gente teve aquele problema recente do Flamengo tendo que entrar na justiça por causa daquela questão contratual, e os demais até vilanizaram o Flamengo por conta disso. A gente até pode dar 2 passos atrás e voltar a falar sobre o papel dos conselheiros do clube, que talvez não tenham lido com cuidado um contrato que, pelo menos, você pode tentar compartilhar conosco aqui, à primeira vista, olhando os argumentos que vocês, jornalistas, passam, particularmente você, e o Mauro também, Mauro César fala muito sobre isso, e outros. Aparentemente foi um negócio bastante ruim para o Flamengo. Eu até entendo a intenção do Landim, porque essa intenção de negociar novos direitos sem ter a garantia, o mínimo garantido, fazia sentido que o Flamengo fosse perder dinheiro, mas não nesse montante aí que ele perdeu. Então, o que a gente está às voltas de liga hoje, pelo menos numa parte da liga, que é a Libra, é uma briga violenta. Eu não sei se isso vai ser solúvel ou não. Está sendo pacificado junto à Justiça do Rio de Janeiro, né? Na arbitragem, que pode levar algum tempo. Mas o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que, assim como a gente falou aqui da Liga Forte União, eu acho que a Libra tem outro problema, que os acordos foram muito mal arranjados, digamos assim, muito mal acertados, né? Então você teve uma regra que não estava completa, uma regra de distribuição de dinheiro que não estava completa, que era essa de audiência. Primeiro, você tinha um princípio lá atrás, quando todo mundo entrou, que era, todo mundo tem que acordar em unanimidade para chegar a qualquer acordo. Essa era a primeira coisa. E o segundo era, a gente vai gradualmente caminhar para uma divisão de receitas mais igualitária, ou mais, não é igualitária, não é um bom nome, mas mais equilibradas. Equitativa. Né? Mais equilibradas e tal, mas que será uma coisa gradual. Conforme a coisa foi andando, colocaram uma regra que saía de uma coisa que tinha esse mínimo garantido, que era o Flamengo ganhar 300 milhões, para você botar para 200 milhões e que os outros clubes grandes que estavam dentro do grupo, que era o Palmeiras e o São Paulo, não abriam nada de nada. Continuavam igual. Então, era um abrir mão de tudo para o negócio, então ficava um negócio também... desproporcional, né? Acho que havia um certo desequilíbrio dentro do... Então, e todas as regras foram mal arranjadas, né? Uma regra estava incompleta, aí depois... É por isso que foi para a Justiça, né? Porque estava sendo discutido que a regra que foi aplicada não foi aprovada por unanimidade. Então, o contrato tem um problema sério, que ele não tem aumento, por exemplo, quando os clubes viram 10 clubes, e agora tem 10 clubes. Essa entrada do Remo agora não significa mais dinheiro. Todo mundo vai perder dinheiro. Então, foi tudo feito de uma forma que não estava bem arrumado, digamos assim, né? Então, eu acho que é outro problema que a gente tem de liga. De um lado, dessa venda antecipada, que eu acho que para um produto e de entrega do controle da negociação, como aconteceu na Liga Forte União, e no caso da Libra, porque todo o contrato é mal amarrado, e também foi feito só com uma empresa, que no caso foi a Globo, e não foi levado muito ao mercado, né? Então, você poderia ter tido obtenção de valores concorrência maiores. Então, você vê que das 2 vezes que os clubes se uniram, em 2 grupos diferentes,
eles acabaram fazendo negócios que, pelo menos na minha visão, não são bons. Perfeitamente. Tem uma pergunta aqui, porque nós temos aqui na audiência alguns alunos, né? E um deles está perguntando para você. Quem foi que fez a pergunta? Ela é aluna de jornalismo também, tá? E aí ela pergunta para você, Ana Luísa, qual a faculdade? A Veiga de Almeida. Legal. Ela pergunta para você o seguinte: enquanto jornalista, como você começou a se interessar por esse lado das finanças no futebol? Então, como eu sou do Rio, eu comecei a cobrir CBF. E a CBF era um mundo extremamente político. Eu começava a tentar entender o que era a política da CBF. E aí isso começou no Estadão, que eu comecei como estagiário, depois virei repórter. E aí depois eu fui... na sucursal do Rio. Na sucursal do Rio. O Estadão tinha uma sucursal bem grande, ainda tem jornalistas aqui, mas hoje é bem menor. E depois eu fui para o Lance, e aí eles me colocaram como repórter especial. O Lance estava, enfim, tinha uma equipe bem jovem, e eles me destinaram exatamente para investigar o Flamengo, no caso, que era o Edmundo Santos Silva, a gestão do Edmundo Santos Silva. Começou em 99, certo? 98, isso, 99. mas eu entrei para fazer essa investigação em 2001 e tal. E aí teve um primeiro conselheiro do Flamengo, que era de oposição e era do Conselho Fiscal, que eu comecei a sentar com ele, e ele começou a me ensinar a ler balanço. E a gente sentava e ele me explicava. Ele nem é contador, ele é engenheiro, mas era do Conselho Fiscal e está lá até hoje. É um conselheiro extremamente ativo, já está bem coroa. Foi vice-presidente do clube durante o tempo, chamado Arthur Rocha. E aí ele foi vice-presidente do Márcio Braga depois. E aí eu fui começando a aprender com ele. Depois, em 2003, os clubes começaram a publicar os seus balanços. E aí eu comecei a ler os balanços. Lia os balanços e começava a ligar, como eu era absolutamente leigo eu ligava para contadores e para outras pessoas que começaram a fazer contato com as pessoas para elas me explicarem como é que lia aquele troço. E aí eu... exatamente, mas a primeira impressão era absolutamente grego, né? E aí, durante vários anos, bom, isso foi em 2003, então eu estou há 22 anos lendo balanços, né? Não significa que eu saiba exatamente, mas fica mais fácil você começar, e durante vários tempos as pessoas foram me ensinando, contadores, economistas, advogados, engenheiros, zilhões de pessoas, cada uma eu ia tirando uma dúvida e ia perguntando para ele o que é isso, ia mudando a regra, eles iam me convencendo de critérios diferentes. Eu mudei várias vezes a forma como eu via coisa de dívida, que antes a gente usava a dívida bruta, depois começou a usar a dívida líquida, agora já tem o conceito da dívida onerosa, que já estão saindo da dívida líquida para refletir um pouco melhor o que é o negócio, foi tentando entender o que era intangível. Intangível, eu demorei um bom tempo para entender o que era intangível. Então, assim, foi um processo de que começou com uma investigação em cima do Flamengo, que o presidente acabou caindo. Até a primeira matéria que fiz foi até eu, que abriu o processo de impeachment dele. Mas, em 2002, né? Exatamente. Foi uma matéria que eu tinha feito lá, que eu gravei um cara que ele dizia que o dinheiro voltava para os gestores do Flamengo, o dinheiro das negociações da venda de jogadores, enfim. Foi uma matéria que foi capa do Lance lá, aí começou uma investigação que eles acharam várias outras coisas e foi votado o impeachment. E o clube estava quebrando, né, na época, né? As pessoas esquecem, assim, chegou nesse processo lá, mas antes a dívida do Flamengo que estava em 2012, que precisou o clube passar por todo esse processo, ela foi gerada principalmente pelo Kleber Leite e pelo Edmundo Santos. Sim. Mais ainda o Kleber Leite do que o Edmundo. Um dos TCCs que eu orientei mostrou esse movimento. Exato. Mais o Kleber Leite do que o Edmundo. Sim. Mas o Edmundo gerou um tal caos administrativo que também estava levando o clube praticamente para o rebaixamento. Mas foi assim que eu comecei me interessando e perguntando para as pessoas, que é o trabalho de repórter, perguntar. E é um nicho muito interessante, né? Porque, assim, a história do Seafood surge assim, né? Como nós vamos unir duas coisas que nós gostamos, futebol. Exato, foi isso aí. Foi o que eu te falei. Como podemos unir isso? Como essas coisas conversam? E o meu desafio maior aqui, eu acho que de todo mundo que trabalha nesse projeto, é tornar ele interessante para as pessoas também.
Né? Por que um torcedor só se interessa pela receita e não se interessa pelo restante? Né? E eu acho que isso até, pegando um pouco da sua fala, Alessandra, vem com o jornalismo. Como você faz? Eu queria saber quais são os desafios que você tem para muitas vezes transmitir esse balanço que tem nessas informações numa reportagem que faça sentido para um torcedor, que ele se interesse, que você consiga trazer, porque muitas vezes ele quer saber questão de receita, ou vai ganhar um campeonato, não vai. Como é que você sente que se o torcedor está cada vez mais próximo de questões mesmo de finanças dentro desse cenário de jornalismo? Antes de você responder, deixa eu só fazer um elogio. Porque você é um dos poucos jornalistas no Brasil que escreve sobre o assunto com coerência, com cuidado, com escrutínio. Então é um elogio que eu quero fazer aqui. Você não está aqui à toa, porque eu entendo que você é um dos poucos casos, e até acrescentou na questão dela, que eu acho essencial, por que tem tão pouco jornalista que faz esse tipo de coisa no Brasil? Eu citaria, por exemplo, o Rodrigo Capello faz um trabalho bem sério também. A gente já teve discordância, mas eu não tenho dúvida de que ele faz um trabalho sério. Até agora está num projeto legal aí novo. Enfim, porque dá trabalho. Uhum. Assim, dá trabalho. Você chega em abril, fim de abril, saem todos os balanços e na verdade, durante o ano inteiro saem os balancetes. Aqui, antes de falar com vocês, eu estava lendo o orçamento do Corinthians e o balancete do Corinthians, conversando com o diretor financeiro para, enfim, tentar entender a situação do clube. E eu acho que as pessoas, às vezes, têm um pouquinho de... A linguagem de poder, às vezes, é um pouco difícil. Às vezes, eu percebi isso até mais com... O economista não usa tanto. O advogado, por exemplo, usa bastante, né? E aí eu vejo que as pessoas chamam o advogado de doutor, e é uma coisa que tem uma certa reverência, como se você não conseguisse questionar o saber dele. Uhum. Quando, na verdade, não tem nenhum problema você saber menos que ele. Você tem que entender português e... Não, uma decisão judicial, você entendendo português, você consegue ler aquilo aí. Né? Então, vale a mesma coisa. Eu acho que dá trabalho, mas, assim, você perguntando, fazendo trabalho de reportagem que você faz com todas as outras coisas, dá para fazer. E eu acho que durante esse processo de 2002, 2003 até 2025, teve uma educação gigantesca do público. Eu acho que o público aumentou muito a sua percepção sobre os negócios. Os questionamentos que hoje eu recebo em rede social, tal, muitas vezes são complexos. Né? A pessoa tem uma compreensão muito grande daquilo ali, né? São pessoas... É isso que você falou, né, Alessandra? Como que a gente vai juntar as nossas paixões? As pessoas que sempre foram apaixonadas pelos seus clubes começaram a se preocupar com eles. E aí elas começaram a cobrar mais dos dirigentes e analisar no detalhe o que está sendo feito ali. Uhum. Isso eu acho que começou com alguns clubes que se preocuparam mais com as finanças, que são o caso do Flamengo, do Palmeiras e tal, de alguns outros. Mas hoje eu vejo estendido a quase todos os lugares. Quase sempre vai ter algum perfil de um torcedor ali que acompanha e que entende do que ele está te questionando. Uhum. E que, por exemplo, o João falou, eu agradeço o elogio, mas assim, se você fizer merda, o cara vai saber, o público vai saber, não dá para enganar. Uhum. O cara, às vezes, faz uma matéria, e nessa área é uma coisa que não dá para você fingir que sabe. Eu já reparei que vocês, às vezes, mandam uma erratinha aqui e acolá, fazem um ajuste no texto, isso aí é normal. Tem muito jornalista que replica informação sem saber o que tem contexto. Mas isso é direto. Né? Principalmente dessas notícias. O Flamengo... entrou na justiça para segurar o dinheiro da Libra, do direito da LFU, e não sei o quê. E aí, sem entender o contexto, sem saber do motivo, replicam informações que não são verdadeiras, acabam sendo não verdadeiras. Ou então, enfim, não tem uma compreensão completa. Mas eu acho que o público evoluiu muito nesse sentido. E aí eu dou exemplo. Eu estou fazendo esse programa Finanças já há um tempo. Quando a gente começou esse programa, era um quadro. Aí o quadro dava audiência. Aí eles decidiram fazer um programa. O chefe lá da TV falou assim, eu não dava nada para esse programa, achei que ia acabar em um mês. Juro? Só que hoje virou um quadro fixo, com PVC. Só que o programa tem uma audiência ótima. Pois é. Porque as pessoas se interessam por essa questão. Elas querem no nosso saber grupo o que tá aqui, pelo menos tem uns 3 ou 4 que assistem vocês. Então, mas assim, elas querem saber. Outro dia eu fui beber com os meus amigos fim de ano e tal coisa.
Eu encontrei o dono do bar, veio falar comigo, você não é aquele cara que fala sobre dinheiro de futebol? Eu falei, sou. Aí eu falei assim, sou. Eu falei assim, que legal, então, não sei o quê. Então, tipo, eu acho que a gente subestima o público, em muitos casos. Subestima o público em geral. O público acha que ele só quer podreira, assim, né? Que só quer uma coisa rasa. Não é podreira, não é um bom termo, mas que ele só quer uma coisa rasa. E não é verdade. Se você vai oferecendo coisas mais complexas para ele responde. Definitivamente você acabou entrando num nicho. Nicho isso. Bem curto, e é um nicho realmente de gente que tem que demanda informação. Mas muita gente vê. É isso muita que eu tô falando. gente E usa como argumento e tal. Então, eu acho que teve durante esse período, e eu acho que isso acaba refletindo uma melhoria, que eu acho que vai acontecer mais na frente, uma melhoria de gestão de todos os clubes, porque vai ter mais cobrança do torcedor que fala assim, olha, escuta, você não pode fazer isso aqui e tal, endividou o clube de quebrar. Todos os clubes que passaram por experiências traumáticas guardam isso. Você acha que o cruzeirense não vai ali ficar olhando o que o Pedrinho está fazendo na unha, porque ele tem medo de voltar ao que aconteceu anteriormente? E eu acho que as pessoas também teve uma aproximação de pessoas de mercado do futebol para essa gestão. Isso, que aconteceu no Flamengo, mas eu acho que acontece em outros clubes. Está faltando em alguns, mas eu acho que em vários já teve essa aproximação de uma qualificação maior das pessoas que estão trabalhando. Fazendo um link aqui, o Thaleson, que foi meu aluno da disciplina e é do curso de economia, né? Essa disciplina é do curso de ciências contábeis, mas eu deixo ela aberta para os alunos da universidade entrarem, né? Entendi. Quem se interessa pelo assunto, vem. Vários orientandos meus vão para lá. Os da economia vão para contábeis fazer a disciplina dela. E aí eu deixo bem aberto. Então, Thales está perguntando para você. Você acha que a Libra vai ter problemas em 2026 por conta dos clubes que subiram da Série B para a Série A e fazem parte da mesma? É isso. Pelo contrato que está posto, hoje em dia eles vão ter que dividir, 10 clubes vão ter que dividir o dinheiro que era dividido por 9. E aí, porque eles fizeram um contrato que previa uma redução se você tivesse menos de 9 clubes, se um fosse rebaixado, mas eles não botaram no contrato que teria um aumento. Agora eles estão dando, como definiu um dirigente para mim, falou assim, agora eles estão dando um somebody love lá, estão dando mais explicações, e eles vão ter que negociar com a Globo. Eu acho que a Globo vai dar um aumento de contrato para eles? Acho possível. Agora ela vai dar isso de graça? Sem pedir alguma coisa em troca? Você acredita que uma empresa privada... Talvez vai querer um ano a mais de contrato, porque aditivo, assim, eles assinam, a Globo está no papel dela de empresa privada, ela assinou um contrato e ela tem um direito posto ali. E a interpretação que a Libra dá de automaticamente vai ter um aumento, porque tinha uma previsão de redução se o cara caísse. Talvez não seja isso que um juiz... Não, eles vão entrar na justiça e ficar cobrando enquanto isso. Não eles vão ter que buscar alguma espécie de acordo. Então, eu acho que foi cometido um erro ali, teve uma falha, e eu acho que os clubes da Libra vão ter um problema, e aí eu acho que, de uma certa forma, como a gente cobra o escrutínio, né? Os dirigentes desses 9 clubes estão da Libra, eles são também responsáveis, porque eles entregaram essa gestão para quem está lá, e foi cometido um erro. E isso inclui os próprios conselheiros do clube. Inclui o atual presidente do Flamengo, que deu o ok para esse contrato. Então, ou seja, passou por muita gente isso. Não foi uma é coisa inacreditável como é que isso não tenha... É o que eu falo, cara. As pessoas... o contrato da Liga Forte União prevê que se você cair e aliás, como caiu, eles vão nesse aspecto foi mais bem redução do contrato, redigido. Foi mais bem redigido. E se você tiver negociado. subir um clube, aumenta. E aí eu acompanhei agora recentemente o Mirassol. O Mirassol chamou muita atenção por conta da gestão deles, né? Dentro da minha disciplina tem uma aluna que não está fazendo um trabalho sobre isso, mas eu andei olhando o site deles, é muito restrito ainda em termos informacionais. Então a limitação do trabalho técnico, né, científico, é muito complicada para a gente. Eles demoraram para publicar, foram o último clube, acho que só o Botafogo publicou depois do Mirassol. Então o Mirassol é um outlier muito interessante, mas ele vai ter um problema gigantesco agora em 2026, porque ele está na Libertadores, na fase direta de grupos. Ele não vai para a pré-Libertadores. Isso até é uma vantagem.
Mas Menos jogos, né? são menos jogos, mas ele vai ter um gasto, vai ter que ter um aporte de recursos absurdo para conseguir atender os critérios essas coisas. Sim. Mas eu vejo agora, por exemplo, né, olhando os clubes que vêm para a primeira divisão, nós temos um professor, nosso amigo aqui, que é flamenguista também, mas ele é torcedor do Remo, porque ele é lá de Belém. De Belém, sim. E é um professor muito querido Famoso meu. listão, E ele bota no nosso grupo aqui, o que vai acontecer comigo? Eu vou torcer, quando meu coração vai explodir quando Metade for da Flamengo e camisa, Remo. metade de cada um. Mas esses É que clubes... nem o dirigente do Remo, eu tive ontem lá com o Marcos Braz, né? E Ele é pois dirigente do Remo e é dirigente do Flamengo. Né? E aí, essa questão esses clubes que vêm, né, para a primeira divisão, tem um aporte de recursos maior e tal, mas a gestão, o controle dos custos operacionais para um clube desse vir jogar aqui no Sudeste, jogar no Sul, né, os custos de deslocamento, né? Então, assim, o clube vem, é interessante, mas existe sustentabilidade econômico-financeira para ele permanecer, né? Como é que você enxerga essa perspectiva desses clubes que vêm com um brilho nos olhos, assim, cheguei na primeira divisão pela primeira vez e será que eu consigo permanecer? Isso não é um problema só brasileiro, né? A Premier League também tem uma questão do clube ioiô, né? O clube sobe e aí ele não tem receita suficiente para sustentar uma briga lá contra os outros clubes por ter um orçamento muito menor. E isso acontece muito o Mirassol era condenado a ser ioiô, né? Todo mundo achava ali primeiro, ele entrou no campeonato que era assim, esse aqui vai cair. Quem não dizia isso no início? Porque certamente era o menor orçamento de todos os que estavam postos. É um desafio grande. Esse desafio da logística é um a mais para o Remo, assim como era para Fortaleza e Ceará, que fazem viagens muito longas. Então, se ele não fretar avião, e o Remo parece que andou fretando avião, pegando o avião da Leila e tal, fretado, que ela tem um serviço lá de frete, se ele não fretar, ele vai ficar passando para o aeroporto. Horas e horas de espera. Horas e horas de espera para chegar no Rio, e depois imagina quando ele for jogar em Porto Alegre. E lá não tem o jeito. Quando é para aqueles lados de lá, você passa por Brasília. Sempre tem alguma escala, então não tem jeito. Eu fui para o norte, agora eu fui para o Brasil. Não tem jeito. Eu acho que eu visitei o estádio deles, mas isso foi muitos anos atrás. Eu fui a Belém para fazer pesquisa. É Mangueirão, né? Fui lá, não visitei não, andei. Era caótico aquilo lá. Então eles vão ter que ter um custo de aumento da estrutura do estádio, como Fortaleza e Ceará tiveram que fazer lá no Castelão. Mas o Mangueirão está com o padrão FIFA, não está ou não? Não teve, não. Mas a Supercopa foi lá, não foi? A Arena Castelão foi Copa, né? Foi Copa, tem um estádio de Copa. É um padrão muito diferente. O Mangueirão teve um investimento recente, que foi um dos jogos, não foi antes da Supercopa, eles já tinham feito um investimento, mas não é o padrão da Arena Castelão. Provavelmente para o Campeonato Brasileiro é absolutamente suficiente. Eu acho que o problema do Remo vai ser como ele já perdeu o principal jogador dele, né? Que foi o Pedro Rocha, né? O Pedro Rocha. Que você vai receber a receita mais na frente, mas uma receita muito maior do que você tinha. A Série B hoje paga, e teve vários problemas esse ano, ela paga no máximo 7, 8 milhões de reais, e aí tem gente que diz que os clubes da LFU às vezes tem uns subsídios, aí vai chegar a 12 estourando. Se fosse 12. Enquanto um contrato da Libra como esse, e aí vamos ver como é que vai entrar essa divisão, mas um time que seja mínimo aqui da Libra vai ganhar 90 milhões. 90 milhões, né? Então, tipo assim, aí ele vai multiplicar a receita dele por 8. Só que ele vai ter que ter um time 7, 8 vezes mais caro. Ele vai ter mas aí é a contradição do Mirassol. Eles não fizeram isso, né? O Mirassol ele conseguiu ser competitivo. Eu ainda queria olhar melhor exatamente para saber como é que esse ano do Mirassol vai acabar. O custo da folha. Qual foi o 2025? Certamente o time deles é muito mais barato do que todos os outros. Eles pagaram premiação, do tipo, você vai ganhar, ganha o jogo, ganha um bônus. Mas tem jogadores ali que não devem ser... O Reinaldo é caro. O Gabriel, que são jogadores que já jogaram assim... Não estou falando que são um patamar ali de clubes grandes, mas não deve ser. O próprio Muralha jogou em. Não deve ser jogador assim que você paga 20 mil reais para ele. Não é isso. Não. Esses jogadores devem ter os salários acima de 100 mil reais, enfim.
Então, vamos ver depois, a gente vai saber exatamente quando uma remuneração. Eu achei que fosse na casa de 4 milhões mês a folha. Eu ouvi essa informação, mas eu estou pedindo. Eu estou meio perdido. Esse é o balanço deles de 2024. Não era tem o. balanço. Não tem, né? É só igual do Red Bull. Red Bull Bragantino é minha raiva eterna. Sabe que eu já conversei com É ruim de Eu já consumir conversei maçã. com o CEO do Red Bull, que é o antigo, né? O Thiago Spurro, que era o CEO do Red Bull. E aí eu fiz uma matéria que era dizendo... Não lembro qual era a expressão que eu usava, mas eu usava, tipo, sei lá, falta de transparência do Red Bull, não sei o que, papapá. E ele ficou irritado comigo e a gente se dá bem, né? Se dava não, a gente se dá bem. E aí, tipo assim, ele me ligou e eu até Por lembro que você falou isso? não, ele para questionar, ele é super educado, assim, questionando de uma forma educada, mas eu vi que ele estava irritado. E eu estava, inclusive, com meu filho na pracinha, assim, cuidando dele enquanto eu ouvia a argumentação e tal. E aí eu falei assim, Thiago, vocês não publicam nada, cara. Vocês não dão informação nenhuma. Aí ele falou assim, não, mas a gente, quando decidiu como empresa privada que ia fazer esse negócio, os donos decidiram que iam dar o mínimo de informação possível. Eu falei assim, beleza, vocês podem tomar essa decisão. E eu vou contar que vocês estão tomando e vocês não publicam nada. É isso aí. Ele falou assim, não, mas o que a gente publica está na lei. Eu falei assim, eu não disse que você está ilegal. Mas não é só que está na lei. Independente da característica da entidade, ela tem que cumprir as normas. E uma auditoria, a BDO audita a Red Bull, você entra nos primeiros... O seu entendimento é que eles não cumprem as normas. Claro que não. Contabilidade. Tá louca? No dia Essa informação seminário, Que a Alessandra é muito mais... peremptória. Nesse seminário que a gente estava, o CEO do CFO do Botafogo estava justificando, mas ele não tem obrigatoriedade de publicação. Eu falei, meu cara, você está num seminário para contadores. Você dizer que o cara não tem obrigatoriedade é um esculacho com a minha profissão. Você me desculpe. Com esse olho regalado também. E aí, tipo assim, eu acho que eu arrumei um problema ali, acho que nunca mais ninguém vai querer me ver um negócio assim. Mas assim, independente de ser obrigado ou não, quando você fala de governança, quando você fala de transformação, não é bom. Se a gente entra pelo lado das responsabilidades de um clube, empresa que negocia, né? Se você, olha, vai na conta transações entre partes relacionadas do Red Bull Bragantino. Porque o que eles fazem é empréstimo, né? Empréstimo, ou os dois modelos, tanto do Bahia City quanto do Red Bull, tem prejuízo, aí ele financia ou com patrocínio, que apesar você tem razão, o balanço não deixa claro, mas me parece que eles colocam como patrocínio, ou empréstimo, no caso do Bahia é empréstimo. Isso, inclusive, não vai ser mais permitido pelo Fair Play. Né? Uhum. Pode ter aporte limitado? Pode. Não houve limitação de aporte, que é uma discussão, inclusive, que você vai ter no futuro no Brasil. E eu acho ok eles não terem botado agora. A argumentação deles o Brasil ainda não enfrenta esse problema do PSG ou do City, sei lá, que tem um desequilíbrio muito grande. Só que agora vai ter que ser como capital integralizado. Eles vão ter que colocar o aporte e vão ter que aumentar o capital. Então, o prejuízo não vai poder mais ser coberto com o empréstimo, que é mas o parte relacionada, no final das contas, vai... As partes relacionadas podem ser realmente transferência de recursos, pode ser transação entre jogadores, pode ser uma série de coisas, mas a gente não sabe o que é, porque o relatório de auditoria repete 5 páginas de parte relacionada. Não tem nada. Se você clica lá, primeiro que eles esconderam, né? É lá embaixo. Em 2024, era lá em cima, bonitinho. Nesse ano agora, é lá embaixo. E é lá embaixo mesmo. Não, e aí vem num link, você põe um link. E aí, quando você clica em que são os balanços, demonstrações financeiras, são 5 páginas. A relatório de auditoria, as mesmas 5 páginas. Não tem um relatório de auditoria, nem a BDO emite qualquer informação, porque ela não pode falar. É pouca coisa mesmo. Entendeu? Tem isso. Enfim. Mas o que vai ter de mudança para o Red Bull, por exemplo, é esse caso aí de como que eles vão contabilizar. Mas assim, a mudança para integralizar a capital não vai afetar, tá? Eles vão ter que aumentar
continuamente o capital das empresas. É. O Bahia também ficou chateado quando eu falei num programa que eles tinham prejuízo não sei quanto. Ele falou assim, não, mas não tem prejuízo porque tem um aporte. Ou seja, teve prejuízo. E aí eu não apoio. Você E o reparou, aporte né? foi coberto. Ele citou o programa porque todo o pessoal financeiro dos clubes assiste. o E programa. aí vai queixar. Fica todo Eu mundo falei assim, ali mas é olhando, isso. né? Ele falou assim, não. Eu falei assim, mas é isso. Eu não estou falando que vocês estão fazendo nada ilegal, mas é isso. Vocês cobrem o prejuízo do aporte. Mas não é legal. Não é ilegal, mas não é legal também. Não é legal nos termos Cara, seguros, mais né? transparência é sempre importante. A gente está discutindo transparência. Mas o Bahia publica o balanço bonitinho. Vamos ser justos ali. Tá? Eles tinham até balancete antigamente, eu não sei se agora não estou lembrando se eles ainda estão com balancete. Mas assim, essa é uma discussão que pode acontecer para o futuro no futebol brasileiro. Aporte é para ser limitado? Eu acho que é injusto um investidor entrar num clube e não poder fazer um aporte inicial. Tipo o Pedrinho. Ele pegou o Cruzeiro, a gente até falou da SAF do Cruzeiro, né? Eu acho que... E aí, vou voltar ao Vasco, por exemplo. A SAF do Cruzeiro, eu consegui fazer um monte de escrutínio na transação que eu acho que impactou positivamente para o clube na transação final que ele fez. Que não era uma transação que o Ronaldo estava fazendo coisas, né? Era uma coisa... Ele não entrou meio com laranja, né? Não, isso aí eu não sei. Mas assim, o que eu posso dizer é, ele tinha prometido ali um negócio de 400 milhões, e na verdade o aporte mesmo de dinheiro dele era 50 milhões. Os 350 era receita incremental, né? Que ele ia conseguir e que eram patamares que ele não ia precisar botar dinheiro, né? Então, beleza, eu acho que isso aí foi ruim, mas quando a gente mostrou, obrigou um monte de negociação ali, gerou discussões entre os conselheiros do Cruzeiro, gerou um maior escrutínio para a SAF, que eu achei importante para o início dela. Isso é a primeira coisa. E segundo, eu acho que, dito isso, que eu não achei que essa transação inicial foi boa, a gestão dele de 2 anos foi extremamente responsável. Ele pegou Total, sem dúvida alguma. E controlou completamente os gastos, e não interessou o nego pressionando ele e tal. Ele segurou a onda. Ele entregou para o Pedrinho, que é um cara que foi investir mais, um clube rodando e com operações todas funcionando ali. E aí o Pedrinho chegou para botar mais dinheiro. Aí você olha o dinheiro do Pedrinho. Ele está colocando maluquice que nem os meninos colocam no Atlético Mineiro? Não, ele botou mais dinheiro, está contratando jogadores bons, mas num nível ali que ele provavelmente vai fechar no vermelho. Porque ele errou algumas contratações, mas normal, ele está iniciando. Mas para o primeiro ano foi muito bom. Exatamente, vai fechar no vermelho. Dele. Mas ele é muito mais consciente do dinheiro dele, né? Ele não fica ali... No entanto, ele teve resultado esportivo, que é muito importante economicamente, porque para o ano que vem já projeta Libertadores, até a premiação do Brasileirão. O que mostra que não precisa ser trilhado. A forma como você faz a gestão da coisa impacta muito. Então, quem é o gestor conta às vezes mais do que o dinheiro que está sendo posto. É verdade. É verdade. Deixa eu te fazer um pedido. Segue a gente lá no Instagram. Boa. E aí a gente vai começar a colocar... Eu não sou muito popular no Instagram. Eu não entendo coisíssima nenhuma. Eu quero tentar incrementar o nosso Instagram para o ano que vem, colocando assim esses riozinhos, cortes dos nossos eventos aqui. Não, certamente vai ter material legal. Isso, aí a gente vai... Porque, na verdade, hoje os nossos episódios estão no Spotify e estão no canal do YouTube da FAC, né? Tá. Mas a gente quer fazer... Mas no YouTube vocês têm tudo. Né? Aí é o conteúdo todo. Mas pode tudo. Fazer rio no próprio YouTube também. A gente vai fazer o cortezinho lá. E aí eu vou botar os meus alunos extensionistas para fazer esse trabalho, que eles são melhor para eles do que para mim, porque eu não tenho nada. Eu também sou uma negação. Mas eu te avisei que essa é uma resenha, um bate-papo. Você percebeu que foi saindo a nossa conversa? 1h30 já, cara. Acabou, a gente tem que acabou. acabar porque você vai buscar seu filhinho. Vou lá pegar o Pedrinho. Alguém da plateia tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não? Ok, então. Eu só quero agradecer esse gentil aceite que você veio aqui compartilhar com a gente essas suas experiências dos anos recentes. Nós somos admiradores do trabalho. Tá? Isso é extensivo aos demais membros, o Massini, o PVC, os que fazem o programa contigo. Mas é que eu particularmente gosto muito de ler os seus textos do blog e das suas ponderações. Eu acho que você tem um atributo do jornalista que eu considero muito importante. Você procura, em primeira instância, informar o público. E muito antes de dar qualquer tipo de opinião, você começa com informação, né?
E depois você dá as suas opiniões, a gente percebe isso, e eu acho que é um prazer para a gente aqui no nosso projeto, é um projeto de extensão universitária, trazer gente de fora, trazer gente que enfim, que compartilha com um público muito grande alguns dos nossos interesses, e eu acho que foi um tempo muito gostoso, né, Alessandra? Gostoso. Eu gosto do podcast que seja gostoso, né? Eu queria agradecer o convite, foi ótimo, e eu provavelmente vou levar mais coisa de vocês do que vocês vão levar a minha. Que coisa boa. Várias coisas que vocês comentaram. Sem dúvida. Se quiser voltar para cá para fazer uma pós-graduação aqui, a gente vai estar de braços abertos. Se precisar ajuda para avaliar os balanços, a gente faz também. Você sabe que repórter é tipo explorador, assim, meio mendigo, ele vai ali catando um pouco de esmola, informação. Essa minha próxima, vou ter disciplina no início do ano, né? Agora, de novo, é contabilidade financeira aplicada a entidades desportivas. Ela é específica para o futebol. Para isso. E aí, normalmente, no meio do semestre, começam as publicações, né? Então, os meus alunos eles já fazem a investigação completa ali. Olha só. Entendeu? E aí a gente discute isso muito, porque a minha disciplina é um pouco... Ela não é... Eu não gosto muito de aula. Ela é prática, né? Ela é prática. E os temas são temas contábeis, gerais. Às vezes eu trato outros assuntos assim que não são especificamente de contabilidade, mas eu gosto que eles comecem a ter o interesse de investigação. Então, eu abro grupos, às vezes, e uma pessoa que é o coordenador dessa bagunça, fica lá, os alunos estão discutindo isso, aí manda para mim, está falando isso, está falando aqui. Então, às vezes, eu descubro mais coisas e aprendo muito com os meus alunos. Muito. Porque eles têm um espírito investigador. Ali isso, né? Aí, se você fica estendido o convite, se você tiver condições e quiser vir numa aula também para poder ouvir o que eles estão falando... Eu venho um dia. Entendeu? E aí, no período que vai estar saindo os balanços, aí a gente pode fazer um grande. Mais interessante. E aí a gente pode fazer um grande aulão de discussão e convido o pessoal, faz aqui dentro mesmo. Boa. E fica esse convite para você também. Já está aceito o convite. A gente só marca a data. Save the date. Muito obrigada, tá? Obrigada. Pelo apoio aí. E não deixe de seguir a gente. Depois você passa o arroba pode deixar. Aí, tá bom? Muito obrigada, gente. Agradeço a presença de todos aí, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Seu horário, ó. Não